Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 6. O capítulo 6, do verso 2 ao 8, porque esses são os versículos-chave. Se você quiser saber, em um pequeno texto, qual é a mensagem do livro de Êxodo, do que se trata o livro de Êxodo, qual foi o propósito de Deus ao escrever o livro de Êxodo, eis aqui o capítulo 6, de 2 a 8. E hoje à noite nós iniciamos uma pequena jornada ao longo deste livro tão maravilhoso, que infelizmente nós dele fazemos lembrança apenas da sarça ardente, de os 10 mandamentos, Moisés sendo tirado do cestinho no rio Nilo, as pragas do Egito. Infelizmente a gente não conhece bem a história toda dele e o significado desse livro, de fato, porque ele está na Bíblia, e porque ele está na Bíblia logo depois de Gênesis, e porque ele está na Bíblia antes de Levíticos, e assim por diante. É o que eu quero mostrar para você hoje à noite. Êxodo, capítulo 6, de 2 a 8, diz assim: Deus também disse a Moisés: Eu sou Yahvé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não lhes revelei meu nome, Yahvé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com os patriarcas. Me lembrei da aliança. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor, eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os libertou da opressão no Egito, e os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. O livro de Êxodo é sobre isto. Mas deixe-me perguntar a você: você já foi ao teatro? Você gosta de assistir a peças teatrais? Infelizmente, pouquíssimas pessoas têm apetite para esse tipo de arte. A gente brasileira é mais de programas de auditório, a gente é mais de Silvio Santos, Chacrinha. A gente é mais de filmes, novelas, seriados de televisão ou séries de plataformas de streaming. São as plataformas de transmissão contínua, tipo, por exemplo, Netflix. A nossa gente é mais de dorama do que de teatro. Teatro, para a maioria de nós, não passa de um local, o edifício, aonde se vai para ver a apresentação de filhos e netos em idade escolar. No máximo, para ver alguma apresentação musical. Eu mesmo me recordo de ter ido ao Teatro Goiânia apenas uma vez para assistir Oswaldo Montenegro. Isso revela meu gosto musical. Mas isto a gente sabe, teatro é um local para ver. E nós estamos certos, pois quando se estuda o significado etimológico do substantivo teatro, descobre-se que ele vem do termo grego teatron,
cuja tradução é, adivinha? Teatron. A tradução é lugar para ver. Ora, se é assim, então o mundo é um teatro. Digo, a totalidade das coisas que existem nos céus e na terra é tudo um edifício, um teatro, no sentido mesmo do termo teatro, um lugar para ver. Ver o quê? William Shakespeare é famoso não apenas pelas suas grandes peças teatrais, tais quais Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, Otelo, etc. Esse poeta, dramaturgo e ator inglês do final do século XVI, início do século XVII, ele morreu em 1616. Shakespeare é famoso também por algumas de suas frases. Uma delas é extraída de um poema da comédia intitulada Do Jeito que Você Gosta. Depois dê um Google, o PDF está gratuito. É uma comédia de Shakespeare belíssima, que vale a pena você ler. Do jeito que você gosta. Agora não, agora você vai escutar aqui. E esta é a frase dita por Jacques, um viajante melancólico, que é famosa entre os admiradores de Shakespeare, abre aspas, o mundo é um palco, e todos os homens e mulheres são, na verdade, atores, fecha aspas. Gente, a comparação entre a vida humana em sociedade e o teatro parece ser um lugar comum na literatura. Para se ter uma ideia, o famoso teatro Globe, não Globo, Globe, de Londres, teatro que ficou em pé de 1599 a 1642, o teatro era de propriedade de William Shakespeare. Esse teatro tinha como emblema Hércules, um semideus da mitologia grega, e no logo do teatro, Hércules estava suportando o mundo sobre as costas com a seguinte inscrição em latim, que traduzindo significa: o mundo inteiro atua como ator. Por favor, não se apressem em dizer que isto é bobagem ou coisa vulgar. João Calvino, o reformador protestante, que também viveu no século XVI, nasceu em 1509 na França, morreu em 1564. Calvino, no seu mais famoso livro, sua obra de 4 volumes, Institutas da Religião Cristã, Calvino tratou as obras de Deus, Calvino tratou o mundo criado como sendo o, abre aspas, formosíssimo teatro de Deus. A criação é o formosíssimo teatro de Deus. Com qual propósito? Calvino diz, para que dele se colha piedoso deleite. Uma vez que, nesse teatro que é a criação, nesse teatro o que brilha intensamente, Calvino diz, é a glória de Deus. Ele não tirou isso da cabeça dele, ele tirou isso, por exemplo, de Salmos 19, que diz que os céus proclamam a glória de Deus. E Calvino escreveu assim, na ordem da natureza, esta é a primeira, para onde quer que volvamos os olhos em derredor, devemos ter em mente que todas as coisas que nossos olhos divisam são obras de Deus e ao mesmo tempo devemos refletir em piedosa consideração a que fim foram por Deus criadas. Eu te pergunto, a que fim foram todas as coisas por Deus criadas? Calvino mesmo explicou este magnífico teatro do céu e da terra, saturado de maravilhas incontáveis, de cuja contemplação se nos impunha sabiamente conhecer Deus,
O teatro da criação é para conhecer Deus. Isto mesmo, o teatro da criação tem como fim o conhecer a Deus, o ver a glória de Deus e nela nos deliciarmos. Só que é uma pena, conforme escreveu Calvino, o seguinte, abre aspas, atolada em seus erros, cega em meio a tão magnífico teatro que é a criação de Deus, a maioria se mostra, exclama o salmista, que de rara e singular sabedoria é o ponderar judiciosamente essas obras de Deus, de cuja simples contemplação nada aproveitam aqueles que de outra sorte sagacíssimos parecem ser. E de fato, por mais que refulja a glória de Deus no teatro da criação, dificilmente 1 em 100 lhe é verdadeiro espectador. Não é uma grande verdade isso, gente? Por mais que refulja a glória de Deus no teatro da criação, dificilmente 1 em 100 de fato presta atenção e se delicia com o que Deus criou. Qual foi a última vez que você, por exemplo, ouviu o canto dos pássaros? Ou olhou para o céu e para as estrelas e para a lua e para o sol? O teatro da criação, por mais que reflita a glória de Deus, ele não é suficiente. Conhecer a Deus de modo suficiente requer outro modo de revelação. Há, portanto, outro teatro no plano de Deus, qual seja a Bíblia Sagrada. O teatro da criação, o teatro da revelação escrita de Deus. E por quê? Por que o teatro da criação não é suficiente? Calvino escreve, por mais que ao homem, com sério propósito, convenha volver os olhos a considerar as obras de Deus, uma vez que foi colocado neste esplendíssimo teatro que é o mundo, para que fosse seu espectador, todavia, para que fruísse maior proveito, convém ao ser humano, sobretudo, inclinar os ouvidos à palavra de Deus. Calvino era um poeta para escrever. Era um poeta. Ah, meu povo, Deus se revela glorioso, tanto na obra da criação, como na revelação da palavra. As duas são obras sobrenaturais e poderosas do mesmo Deus. E elas se complementam, elas se completam, sendo que a revelação bíblica explica com precisão a obra da criação, a origem, o estado do mundo, o desenrolar da história e o futuro. Desse modo, a frase de Shakespeare, o mundo inteiro atua como ator. Essa frase, ela capta bem como a Bíblia apresenta este mundo. Este mundo é um palco feito por Deus. Este mundo é um teatro edificado por Deus para encenar a grande história da história humana. E a Bíblia mesma é também um teatro repleto de comédia e de tragédia. Na verdade, mais do que jamais entraram na tão fértil mente de William Shakespeare, sobretudo a Bíblia, e também toda a criação. A Bíblia e a criação são um teatro para a manifestação da glória de Deus. Portanto, toda vez que você olhar para as coisas criadas, peça a Deus olhos para ver a glória de Deus. E toda vez que você voltar seus olhos para ler a Bíblia, peça a Deus olhos para enxergar a glória de Deus. A glória de Deus é de fato a mensagem de toda a Bíblia. Se você quer saber qual é o tema de Gênesis e Apocalipse, o tema central
é a glória de Deus. Pois bem, poderíamos nos aprofundar no tema da glória de Deus, não apenas em Êxodo, que é o livro que estamos iniciando os estudos hoje à noite. Mas poderíamos também, em todo o Antigo e o Novo Testamento, perceber, demonstrar que a Bíblia de capa a capa trata de uma grande exibição da glória de Deus, o teatro da glória de Deus. A Bíblia é um teatro da glória de Deus. E desse modo, a glória de Deus é também o tema dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco, ou às vezes de lei, a lei de Moisés. E por que lei? Porque no Pentateuco está, por exemplo, os 10 mandamentos e centenas de outros mandamentos que Deus deu a Moisés. O Pentateuco começa em Gênesis. O Pentateuco começa com a obra de Deus na criação, em Gênesis. Revela para nós a queda do ser humano, representado em Adão, a queda do homem no tão ruinoso pecado, suas consequências e o plano de Deus para o mundo, qual seja, salvar o mundo através de aliança com Abraão e sua descendência. Isso é Gênesis. E nós consideramos tudo isso e muito mais no nosso estudo na série de 9 mensagens em Gênesis. Gênesis, a aliança. Nós começamos essa série em outubro de 2023, terminamos em março deste ano. Os outros 4 livros do Pentateuco, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o que eles vão fazer? Eles vão contar a história dos descendentes de Abraão. Desde o tempo que passaram no Egito, até pouco antes de entrarem na terra prometida, Canaã. Portanto, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles compõem um palco. Eles edificam um teatro em que será revelado nele a glória de Deus, na aliança com Abraão, Gênesis, na redenção de Israel do Egito, através de Moisés, Êxodo, a santidade do povo formado por Deus em aliança, Levítico, a purificação desse povo no deserto do Sinai, Números, e a renovação da aliança entre Deus e o povo, antes desse povo entrar na terra prometida de Canaã, Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia, portanto, são sobre a glória de Deus, fazendo aliança com Abraão, redimindo o povo do Egito, dando instruções de santidade, purificando esse povo e renovando aliança com eles. Esse é o tema do Pentateuco. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, começou com o relato da majestosa criação dos céus e da terra. Mas você se lembra da história? Gênesis terminou de forma fúnebre, com o caixão de José, descendente de Abraão, no Egito. Muito trágico, se esse fosse realmente o fim da história. Criação e caixão. Seria trágico. Só que pelas palavras do próprio patriarca José, nunca se perdeu entre os hebreus a esperança de uma futura libertação do Senhor Deus. Veja o finalzinho de Gênesis, abre em Gênesis 50, porque é assim que você tem que ler a Bíblia. O que eu vou tentar fazer com você hoje à noite é ensinar você a fazer teologia bíblica. Como é que você lê a Bíblia, conectando suas ideias centrais e etc. Então, Gênesis 50, 22. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. José chegou a ver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim, e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra.
Deus os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Ora, gente, Êxodo, portanto, é a continuação do teatro da glória de Deus. Ou seja, fecharam-se as cortinas com o caixão de José lá no Egito, no centro do palco. Mas na sequência, as cortinas foram abertas para os novos atos de Deus, que estão sendo conduzidos com soberana providência, Deus fazendo com que a grande história da humanidade se desenrole, a maior das histórias da humanidade, a história da redenção, a história da salvação, e sim, a julgar pela tão majestosa criação sobre a qual nós lemos em Gênesis 1 e 2, Deus jamais terminaria esta peça com um de seus atores embalsamado num caixão, com as esperanças mortas com ele e que jamais seriam concretizadas, como a gente acabou de ler no finalzinho de Gênesis. Esse não é o caráter de Deus, do Deus da Bíblia. Deus não nos criou para a morte, mas para a vida com Ele eternamente. A história não termina no finalzinho de Gênesis. Sim, como nós já estudamos em Gênesis 3, o pecado no qual caímos, por livre escolha e vontade, esse pecado nos separou de Deus, esse pecado nos separou, preste bem atenção, da árvore da vida. E o pecado fez com que Deus nos expulsasse do paraíso, Gênesis 3, de 22 a 26. Mas em Cristo, tudo isto será resgatado no final da história humana, aqui neste mundo. Se você tem alguma dúvida, veja o último ato da grande peça da história da salvação na Bíblia. Abra em Apocalipse 22, o último livro. Lembra de Gênesis 3? O homem é expulso do paraíso, o homem é expulso da árvore da vida para que não comesse e vivesse eternamente naquele estado. E note como a obra de Cristo, o sangue derramado como propiciação, como expiação, como pagamento pelos pecados de todos aqueles que creem. Veja como a obra de Cristo nos abriu um caminho de volta para o paraíso, para a árvore da vida. De volta para aquilo que o povo de Deus havia perdido no pecado. A tão esplendorosa criação narrada em Gênesis 1 e 2, o homem é expulso desse paraíso, da presença de Deus. Mas olha como a Bíblia termina, você tem que ler a Bíblia assim. Gênesis 22, 14. Felizes aqueles que lavam suas vestes. Óbvio que se está fazendo referência ao sangue de Jesus. Felizes aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. É de arrepiar a história da Bíblia. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Verso 20. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. A Bíblia termina mostrando que nós seremos levados de volta para o estado de onde caímos em Adão.
Jesus mesmo deixou muito claro que a sua vida e a sua obra visaram a nos reconduzir ao paraíso da presença de Deus. Sustentados pela árvore da vida. Você se lembra do que Cristo disse ao criminoso arrependido? Que estava pregado ao lado dele lá na cruz. Ouça, Lucas 23, 43, Jesus disse a ele: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no... Havíamos sido expulsos do paraíso, e Cristo nos reconduz ao paraíso, à sua presença e à árvore da vida. A morte de Cristo, portanto, a vida e a obra de Cristo nos conduz ao paraíso perdido em Gênesis 3. E paraíso só é paraíso porque tem Deus. Mas eu estou me adiantando. Começa-se a contar a história desse resgate em Gênesis mesmo. Lá no capítulo 3, no verso 15, quando o próprio Deus diz: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem é esse descendente? É Jesus, descendente da semente de Abraão. Conforme a gente lê em Mateus 1, versos 1 e 2. Abrindo o Novo Testamento, você lê: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, e assim vai até o verso 16, chegando-se a Maria, que deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. E é interessante que a palavra registro, do verso 1 de Mateus 1, no grego é Gênesis. Este é o Gênesis, este é o início. Jesus Cristo. O Novo Testamento está linkando esse descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, está linkando ele com a semente de Abraão. E é em Gênesis 12, vá lá em 12 agora, Gênesis 12, verso 1, que o Senhor diz a Abraão: deixa a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Ouça bem essas palavras, porque Êxodo 1 vai nos fazer lembrar dessa promessa. Verso 2, guarde o verso 2 de Gênesis 12. Farei de você uma grande nação. E veja, na medida em que Israel foi crescendo como nação dentro do Egito, o faraó ficou louco, possesso, literalmente. Era Deus cumprindo a promessa que havia feito a Abraão: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma grande bênção para outros. Essa aliança feita com Abraão foi reforçada em Gênesis 15, 17 a 20. Só que a história de Gênesis, longe de terminar no paraíso, nós vimos, ela acabou no caixão no Egito. Como assim? É que o final de Gênesis, preste bem atenção, o final de Gênesis é apenas a conclusão do primeiro ato de Deus na história da redenção. Êxodo é o segundo ato. Êxodo é o registro do nascimento de Israel como nação. E ouça, meu povo, porque não foi à toa que na história divina nós vamos abrir Êxodo e nós vamos ver o faraó mandando matar todos os recém-nascidos. Porque veja bem, o caixão de José no Egito nada mais é do que o tipo. Ouça, o caixão de José no Egito é a imagem de um ventre protegido por Deus. Na maior das nações da época.
E desse ventre bem guardado pelo próprio Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a família judaica será exponencialmente multiplicada de apenas 70, que era o número dos que desceram para o Egito inicialmente, com Jacó. De 70 que desceram para o Egito, o número atingirá a casa dos milhares. Deus disse que seria assim. Deus disse que o Egito seria o ventre da graça dele. Você tem dúvida? Gênesis 45, verso 1. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão: Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó, eu sou Deus. O Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito. O Egito será ventre da graça. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá no Egito farei da sua família uma grande nação. Jacó, não tenha medo, eu descerei com você ao Egito, e certamente trarei você de volta, e José estará ao seu lado quando você morrer. Então Jacó saiu de Berseba, e seus filhos o levaram para o Egito. Quantos desceram? Verso 26. No total, 66 descendentes diretos de Jacó foram com ele ao Egito, sem contar as esposas de seus filhos. Além deles, José teve 2 filhos que nasceram no Egito, totalizando 70 membros da família de Jacó no Egito. E Deus cumpriu a palavra dele. Porque, meu povo, agindo Deus, quem impedirá? De 70 tornaram-se milhares. E no momento certo, acompanhado de severas dores de parto, a infante nação, contando entre 2 e 3 milhões de pessoas, esse é o número estimado de israelitas quando eles deixaram o Egito. Êxodo 12, de 37 a 38, conta apenas o número de homens, fora mulheres e crianças. Portanto, estima-se que entre 2 e 3 milhões de israelitas deixaram o Egito. De 70 se tornaram milhares. E esse povo virá à luz do mundo. Virá à luz do mundo agora como nação, para continuar sendo, pela providência divina, uma nação protegida, alimentada e fortalecida, até que nascesse o descendente de Abraão, Cristo, o Messias prometido de Israel. Agora sobre o livro de Êxodo especificamente, eu quis linkar Gênesis, a história é essa. Êxodo é o segundo ato. O título hebraico, o título da Bíblia dos Hebreus, os hebreus tinham por hábito tirar o título do livro da Bíblia da primeira frase ou das primeiras palavras do livro. Portanto, em hebraico, o título de Êxodo é Estes são os nomes. Leia em Êxodo 1, verso 1, veja como é que começa na sua Bíblia. Estes são os nomes. Faz todo sentido. Eles estão fazendo conta daquilo que Deus prometeu fazer. Eu vou multiplicar, eu vou multiplicar. Esses são os nomes. A primeira frase do Êxodo é o título mesmo do livro. Pena que nenhuma de nossas traduções em português, nenhuma das que eu conferi, tenha feito questão de manter a conjunção com a qual Moisés mesmo, inspirado pelo Espírito, começou o texto. A conjunção e. A Ara não fez isso, a Almeida Revista e Corrigida não fez isso, nenhuma tradução em português fez isso. Porque, de fato, para ser literal, tinha que começar assim. E
estes são os nomes. Por que que essa conjunção aditiva importa? Esta conjunção aditiva está no texto hebraico para mostrar que Êxodo é a continuação de Gênesis. A história continuou, é o segundo ato da história da redenção, o Êxodo. Êxodo está na Bíblia para revelar como Deus agiu para cumprir a aliança que ele tinha feito com Abraão. Nós lemos Êxodo 6, de 2 a 8, não vou repetir a leitura, nós lemos no início. Eu sou o Senhor, apareci a Abraão, Isaque, Jacó, Êxodo 6. Êxodo, portanto, é sobre a redenção, é sobre o resgate, é sobre a libertação de Israel do Egito, o qual já havia cumprido o papel divino de ventre protegido por Deus, porque foi isso que o Egito foi para Israel, um ventre protegido, enquanto Deus mesmo multiplicava seu povo. Protegido por Deus para trazer ao mundo seu povo, e nessa esteira, o título grego, o título que nós usamos para o livro, aqui em português, Êxodo, significa exatamente isto. Êxodo, emigração, partida, saída. Se você quer saber de onde vem esse título, a tradução do hebraico bíblico, que era a língua do Antigo Testamento, a tradução do hebraico bíblico para o grego comum, que era a língua franca da época, produziu a Septuaginta, o Antigo Testamento em grego. E quando eles foram dar um título para Êxodo, eles tiraram o título de Êxodo 19:1. Leia lá, Êxodo 19:1, onde se lê o seguinte: exatamente 2 meses depois de Éxodos do Egito. Foi daqui que eles tiraram. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, exatamente 2 meses depois de Êxodos, chegaram ao deserto do Sinai. Então este é o tema de Êxodo. A saída do Egito, a redenção, o grande resgate, a libertação de Israel, dando continuidade à aliança com Abraão, e que será chancelada no Sinai, quando a lei for ser entregue a Moisés, para estabelecimento de Israel, aí sim como nação de verdade. Olha o que vai acontecer, Êxodo 19, verso 5. Deus vai dizer a eles: agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, aliança que é sinônimo de lei, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel, Moisés. Olha o capítulo 24, verso 7, como é que o povo responde. Depois pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que Ele ordenou. A aliança. Agora preste atenção. Nós fomos expulsos do paraíso em Gênesis 3, não é isso? E nós vimos que Apocalipse termina dizendo que nós somos em Cristo reconduzidos ao paraíso, não é isso? Apocalipse 22. Sabe como é que Êxodo termina? Êxodo começa com Deus preparando Moisés e libertando o povo do Egito com mão poderosa, entregando a aliança no Sinai. Êxodo 40. Êxodo 40, a partir do verso 34, nós aprendemos que Israel foi redimida para viver em comunhão com um Deus glorioso. A glória de Deus é o tema de Êxodo. Êxodo nos ensina por que Deus nos salva. Para nos levar à sua comunhão gloriosa. Pedro entendeu isso, 1 de Pedro 3,18.
fomos salvos para sermos reconduzidos a Deus. Olha que lindo, Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. É difícil nem não se comover com isso, gente. Um povo que outrora viveu escravo, um povo que penou 40 anos no deserto. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sobre o que é Êxodo? Sobre o Deus que resgata o povo do pecado e o traz para viver em comunhão gloriosa com Ele. Verso 36. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam, até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo. E à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Deus com eles. Eis que estou convosco todos os dias. Deus com ele. E de que modo? Glorioso. Você tem que entender isso, senão você não vai entender Êxodo. Êxodo é a sua história. Êxodo é Deus arrancando você do pecado, infundindo em você a lei dele, cravando-a no seu coração pelo Espírito, transformando você à imagem de Cristo, para que você desfrute de comunhão gloriosa com Deus. Viver em aliança, tendo em seu meio. Agora, olha que lindo. Você não pode. Você tem que ler a Bíblia de carreirinha. Gênesis fala da glória de Deus fazendo aliança com Abraão para salvar a humanidade do pecado. Êxodo mostra essa grande libertação para o povo viver diante de um Deus que é glorioso. Não foi assim que terminou Êxodo? Deus glorioso. E o povo no meio desse Deus, vendo aquela chama de fogo, guiando-os, protegendo-os, aquecendo-os. O povo diante do Deus glorioso. Qual é o próximo livro? Levítico. Do que trata Levítico? Santidade. Porque não se vive de qualquer jeito quando se anda diante desse Deus. E quando estudarmos Levítico, em algum momento no ano que vem, se Deus permitir, nós vamos ver a santidade de Deus. Permitam-me agora fazer apenas um breve panorama do livro com vocês. Veja, demonstrando, pois não? Eu vou apresentar a vocês um breve panorama e demonstrar que o Êxodo traz aos nossos olhos a história da redenção. Por isso que faria falta se você não tivesse agora com a Bíblia de papel para você enxergar. Que esse trenzinho aqui não está com Deus, não. Capítulo 1, a gente vê o povo escravizado. Israel é escravo. E os filhos dos israelitas são sentenciados à morte. O drama começa no capítulo 1. Do capítulo 2 até o final do capítulo 4, Deus vai preparar, vai persuadir Moisés para resgatar o povo. Veja o seguinte, gente, aqui você já aprende uma grande lição sobre ministério. Presta atenção, Sibi. Qual era o plano de Deus? Resgatar Israel do Egito. Só que não se resgata Israel do Egito sem um homem que Deus levanta.
Ou seja, ministérios vêm e vão, coisas que fazemos, programa de igreja, vem e vai. E eles se levantam e são mantidos na medida em que Deus levanta os seus Moisés. Deus não estabelece programas, Deus levanta homens e mulheres primeiro. Então, Gênesis de 2 a 4 vai mostrar para nós que antes do plano de Deus entrar em ação, Moisés tinha que ser preparado. Por isso que não adianta você chegar aqui dizendo, lá na igreja tal a gente viu fazer assim assado, mas lá na igreja tal tem Moisés que faz aquilo. Se tivermos aqui, a gente faz. Se não tiver, Deus terá que levantar. E se Deus não levantar, é porque não é para fazer. Do 2 ao 4, Deus prepara, persuade Moisés a resgatar Israel. Do 5 ao 6, Moisés tem seu primeiro encontro com Faraó e as coisas vão de mal a pior. A gente vai voltar nisso. É só um panorama. É só uma visão de drone agora. Do 7 ao 10, Deus vai enviar 9 pragas a Faraó e aos egípcios. 9. E Faraó vai se endurecer cada vez mais. Do 11 ao 13, Deus vai enviar a praga final, a mais letal, a morte dos primogênitos, da qual os israelitas serão salvos pelo sangue do Cordeiro Pascal nos umbrais das portas das casas. Capítulo 14, até o 15, verso 21, os israelitas vão atravessar o Mar Vermelho, vão sobreviver, vão entoar canções de louvor. O primeiro hino vai ser cantado depois da libertação, depois de cruzarem o mar. É um louvor sobre a redenção, sobre a salvação. A música do povo de Deus nasce do ato de Deus o salvar. Que coisa linda. Do verso 22 do capítulo 15 até o final do 18, o povo vai reclamar, que é assim, crente é assim. Oh, meu Deus do céu, que Satanás os carregue. O povo reclama. Não, e Satanás carregou mesmo, porque Deus deixou morrer. Deus falou, tá bom, fica. Até outra geração inteira, depois de 40 anos. Apesar das reclamações do povo, o Senhor salva o povo da fome, salva o povo da sede, salva o povo de ser aniquilado por pragas e tantas outras coisas. E o povo continuava, Moisés e Moisés e Moisés e Do capítulo 19 até o 24, Deus vai pôr ordem na casa. E é o que vai fazer o povo de Deus ser povo de Deus. A lei, os 10 mandamentos, reforçando a aliança com Israel. Do capítulo 25 até o 31, Deus vai dar instruções a Moisés para a construção do tabernáculo, o lugar da presença terrena de Deus, como o livro vai terminar. Do 32 ao 34, Arão, na contramão de tudo, dando ouvidos ao pecado, dando ouvidos a um povo resmungão, sem a paciência necessária sobre a qual nós estudamos hoje cedo. Você tem que escutar aquela mensagem. Impaciência é inadmissível no povo de Deus. Arão, o que Arão vai fazer? O irmão de Moisés, a boca de Moisés, Arão vai estabelecer um culto idólatra, o bezerro de ouro, levando a consequências desastrosas. E do 35 até o final do livro, 40, verso 38,
o povo vai construir o tabernáculo exatamente como Deus mandou, e Deus vai encher o tabernáculo com a sua própria glória. Então, observe o seguinte, a estrutura mesma do livro de Êxodo já aponta para nós, para os temas principais desse livro. São dois essencialmente, do capítulo 1 ao 18, Deus liberta o povo da opressão no Egito, e Deus preserva o povo no deserto do Sinai. E do 19 até o fim do livro, com o propósito de que Israel ratifique a aliança e adore Deus na terra, permitindo o Senhor, a partir dos próximos encontros, nós vamos ver como é que Deus liberta esse povo e como é que Deus trata desse povo, uma vez tendo entregue a eles a lei a partir do capítulo 19. Então Deus resgata esse povo, preserva esse povo do 1 ao 18. Do 19 até o fim, Deus, Ele dá a lei a esse povo, Deus forma esse povo pela palavra. É por isso que a gente gasta tanto tempo com sermão nessa igreja. Você vai observar que do 19 ao 40 são instruções, é palavra atrás de palavra, atrás de palavra, atrás de palavra. Porque é a palavra de Deus quem forma o povo de Deus. Não é coreografia. Não é dancinha, apesar de eu gostar de dançar. Mas o que forma o povo de Deus é a palavra de Deus. Sabe como é que nós vamos estudar esse livro? Gostinho para o próximo domingo. Próximo domingo à noite é ceia. E nós vamos dividir em 7 mensagens, as próximas, para estudar o livro. E nós vamos estudar as seguintes cenas. Eu achei criativo. Obrigado pelo elogio. Vamos lá. Primeira cena, a sarça ardente. A preparação de Moisés. Segunda cena, o cordeiro imolado. A libertação do Egito. Terceira cena, a peregrinação no deserto. A quarta cena, as tábuas de pedra, entrega dos 10 mandamentos. A quinta cena, as ofertas consagradas a Deus. A sexta cena, o bezerro de ouro. E a sétima e última cena, o tabernáculo do encontro. 3 coisas vão ficar muito claras para nós ao longo dos estudos dessas cenas, desses blocos. 3 coisas. Primeiro, Deus é o ator principal operando soberanamente, decisivamente. Começa com Deus, é mantido por Deus e é para a glória de Deus. Isso me leva ao segundo ponto que vai ficar claro. Esse Deus que opera soberanamente, Ele opera soberanamente para salvar para si um povo. Dando-nos a nítida imagem de que a salvação não deixa você largado. Você é liberto, mas não é liberto para viver largado. É para viver no meio de um povo que confessa o nome do Senhor que te salvou. Então Deus Ele soberanamente age para salvar para si um povo, e por fim, essa maneira de Deus agir, salvando para si um povo especial, é para a própria glória dele. Porque afinal de contas, como é que termina o livro? Com a glória de Deus manifesta no tabernáculo. A Bíblia não é sobre você e eu em primeira instância, sabia disso? A Bíblia é sobre Deus. O Deus que nos criou, e nós por escolha caímos no pecado, mas esse Deus, teimosamente amoroso, escolheu nos salvar, através de uma aliança com Abraão, de quem nasceu o Cristo. E todo aquele que nele crê,
é salvo, é inserido no corpo que é a igreja e passa a viver para a glória de Deus. Essa é a história da Bíblia. Leland Ryken colocou desta forma o objetivo de Êxodo. Deixa eu ler para você. Êxodo conta a história da saída de Israel do Egito e do estabelecimento da nação diante das nações. Porém, o autor de Êxodo tem em mente um propósito ainda maior, a saber, o engrandecimento da glória de Deus na salvação de seu povo. Oh, meu povo, eu tenho o dever de te dizer isso como pastor. Fuja de pregações que enaltecem sua estima. Fuja disso. Queira aqueles que te levam para a glória de Deus, para o belíssimo passeio que é a contemplação da glória de Deus. Porque você já fez algum pacote de viagem? Digamos que você vai para Veneza. Essa semana eu recebi uma imagem, como é que Veneza foi construída. Eu tenho vontade de conhecer aqueles canais de esgoto. Você paga caro, paga em euro, vai para Veneza. Chega em Veneza, senta na gôndola, remando, Júlio, remando e assoviando para Zezé. Em vez do guia turístico apontar vocês para as belezas de Veneza, ele vira para vocês e fala assim: escuta, Júlio, conta a sua história para mim. Zezé, como é que foi conhecer o Júlio? Você paga caro para ir para Veneza para falar de você? Ou você quer um guia turístico que tira os olhos de você e te coloca nas belezas da Europa? Mas é curioso que tem gente que vai para igrejas não para ver a glória de Deus, para ficar vendo o guia turístico, falar dele mesmo, e colocar os olhos dos membros, se é que podem ser assim chamados, colocar os olhos neles mesmos, no potencial deles, no valor deles. Eu lá quero saber do meu valor, eu quero ver Veneza. Não é assim não, gente? Eu estou errado? O pregador fiel às Escrituras, ele leva você a contemplar as belezas de Cristo. E você pega carona nisso, a forma tão bela como Deus te salva do pecado para te levar a Cristo. E Êxodo vai falar da glória de Deus o tempo todo. Por exemplo, Êxodo 14, 17, eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. A glória de Deus ficará clara na sarça ardente, a glória de Deus ficará clara no cântico de Êxodo 15, no deserto em Êxodo 16, 10, no Monte Sinai. E o auge do livro, Êxodo 40, 34, quando a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O Daniel estava no Chile esses dias. Cadê o Daniel? Pergunta para ele se ele foi lá para ver o guia turístico. Pelo contrário, parecia o Alain Delon diante das imagens do Chile. Fiquei até com vontade de ir. É curioso. Mas quando se trata de fé e de igreja, as pessoas insistem em querer gente que fica falando delas para elas. Por que nós vamos estudar Êxodo? Em primeiro lugar, porque a gente quer conhecer melhor a Deus. E quando você lê o Salmo 66, por exemplo, verso 5, você é convidado a vir e ver as obras que Deus realizou no Êxodo. Nós vamos abrir Êxodo em 7 blocos, porque queremos conhecer Deus. Em segundo lugar, porque Êxodo
vai nos ajudar a entender melhor a redenção que Deus nos ofereceu em Cristo. Êxodo é uma imagem do Evangelho. E nós só iremos compreender Êxodo plenamente se for em relação a Cristo. E existem várias razões para eu te explicar isso. A primeira delas é que em Lucas 24, no verso 27, quando Jesus foi explicar o Antigo Testamento para os seus discípulos, ele mostrou sobre como todo o Antigo Testamento, todos os escritos de Moisés, dos profetas, diziam a respeito dele. Moisés, nos lábios de Jesus, é uma abreviação para Pentateuco. Em Lucas 9:31, quando Jesus conversou com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, Lucas registrou que Jesus falou sobre a sua morte. Lucas 9:31. Só que se você ler aí, checar como os bereanos, Lucas 19:31, a palavra usada não é morte. A palavra usada é partida. Sabe qual é a palavra no grego? Éxodos. É a palavra para êxodo. Sim, a morte e ressurreição triunfantes de Jesus foram o maior êxodo. O êxodo maior. Jesus passaria pelas águas da morte para libertar seu povo da escravidão e dos pecados e levá-los para o novo céu e a nova terra. E no Novo Testamento, Jesus é também o nosso Cordeiro Pascal, uma terminologia de êxodo. Meu povo, tal como o povo de Israel, nós somos salvos de alguma coisa, nós somos salvos da escravidão do pecado. E nós somos salvos para alguma coisa, para contemplar a glória de Deus e adorá-la, fora do Egito, fora do pecado. Vamos estudar Êxodo, porque a gente tem que aprender sobre a história da salvação. Terceiro, nós vamos estudar Êxodo para entender melhor a missão de Deus. A grande comissão não começa em Mateus 28, começa em Gênesis 3:15. E a forma como Deus resgatou Israel, a maneira como Deus conduziu Israel no livro de Êxodo, nos ensina muito sobre a nossa missão. Christopher Wright, no livro A Missão de Deus, ele escreveu que a redenção moldada pelo Êxodo exige uma missão moldada pelo Êxodo. Ou seja, a salvação moldada pela Bíblia exige do crente uma missão que também seja moldada pela Bíblia. Deus não nos salva para a gente fazer missão do nosso jeito. Deus nos salva para fazermos missão do jeito de Deus. E sobre o jeito de Deus fazer missões, a gente começa aprendendo em Êxodo, por exemplo. E por fim, nós vamos estudar Êxodo para entender melhor a prática da vida cristã, porque Paulo mesmo, em 1 Coríntios 10:11, quando ele conta a história do povo no deserto, do verso 1 até o verso 10 de 1 Coríntios 10, ele está contando um pouquinho, um recorte do Êxodo. Aí sabe o que ele diz no verso 11? 1 Coríntios 10:11, essas coisas aconteceram a eles, ou seja, essas cenas extraídas de Êxodo, essas coisas aconteceram a eles, essas coisas que aconteceram no Êxodo, nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Êxodo é para nós. Êxodo é para você saber como viver no fim dos tempos. Deixa eu terminar citando para você a conclusão do sermão que Mark Dever pregou para a igreja dele, um panorama que ele fez do livro de Êxodo. Êxodo num sermão só. Durou 1h10, o meu já deu 1h03. Não vai demorar 7 minutos. Presta atenção.
E o fim último de tudo isso é a glória de Deus. Deus pretende que a sua criação o veja como Ele é, para que todos possam reconhecê-lo, temê-lo, obedecê-lo, louvá-lo e amá-lo. É disso que trata o Êxodo. Isso desafia as nossas ideias de Deus como um servo passivo e igualitário, não é verdade? De acordo com o Êxodo, Deus salva soberanamente um povo especial para a sua própria glória. Foi por isso que Deus conduziu os israelitas através das circunstâncias de suas vidas. E agora ouça. E é por isso que Deus também conduz você através das circunstâncias da sua vida. Você ainda não está morto. A história da sua vida não acabou. Você pode até estar neste momento da sua vida, no mesmo momento exaustivo em que os israelitas estavam, enquanto trabalhavam arduamente naquele período que antecedeu a chegada de Moisés. Você pode até estar como eles, sofrendo. Não perca a esperança. Não desista da fé nas promessas que Deus fez. Oro para que você também aprenda a temer, servir e amar somente ao Deus resgatador. Não para sua própria glória e fama, mas para dele. A glória de Deus foi vista no Êxodo, foi demonstrada ainda mais claramente em Cristo. E hoje a glória de Deus se manifesta na vida de seu povo. Que responsabilidade, que privilégio. Por que mais nós viveríamos? Dever era um poeta. Agora, ele diz que hoje a glória de Deus se manifesta na vida de seu povo. Lembra que eu disse no início que Calvino chama a criação de teatro da glória de Deus? Lembra que eu disse no início e mostrei para vocês citações, Calvino diz que a Bíblia é um teatro da glória de Deus? Há uma terceira coisa que nas institutas Calvino chama de teatro da glória de Deus. A criação, a revelação na Bíblia. Sabe qual é a terceira? A igreja. Calvino diz que a igreja é o teatro da sabedoria de Deus. Juntando-nos tão diferentes, como Paulo fala em Efésios, manifestando através da nossa comunhão a multiforme sabedoria de Deus. Você pode não gostar, mas a verdade é que você vive num teatro, e você tem que atuar para a glória de Deus. Não tem outra chance. Ou você atua para a glória de Deus, ou você atua para a sua própria glória. E o final é bem diferente. Para a sua própria glória e fama, você está destinando a si mesmo para a justa condenação de Deus. Mas você atuando pela graça, por meio da fé em Cristo, para a glória de Deus, o que te aguarda é o novo céu, é a nova terra, é ninguém menos do que o próprio Cristo dizendo: sejam bem-vindos, bendito de meu Pai. Oremos. Ó Deus, está diante de nós a história da redenção. E como eu peço ao Senhor que abra os nossos olhos para compreendê-la, e para amá-la, e para vivê-la, e para pregá-la. Salve o pecador esta noite. Se há alguém aqui que ainda não tenha feito a honesta reflexão, ainda não tenha caído em si em relação ao pecado, que o Senhor mesmo agora abra os olhos e coloque fé, e que haja salvação, Pai.
E que todos nós saímos daqui certos de que atuamos como personagens pelo Senhor mesmo plantados para a tua glória. E que nós encontramos nossa maior realização, nossa maior alegria, quando verdadeiramente atuamos para a tua glória, em tudo que fazemos, em tudo que falamos. Ajuda-nos, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre. Amém.